Opa, e aí pessoal, tudo bem? Bom dia. Aqui é o Diego do Black Fox e hoje eu vou falar um pouco sobre como eu comecei a estudar. Eu vou dizer aqui o que funcionou pra mim, funcionou bastante, e qual foi a estratégia que eu adotei de estudos durante a faculdade, tá? Eu vou lembrar aqui que quando eu entrei na faculdade eu não tinha a menor pretensão de ser ilustrador, tudo que eu queria era ser o melhor artista que eu pudesse, tá? E na época, a minha definição de artista pra mim, né, que eu que gostaria de ser, era a pintura a óleo. Tá? Então pintei a óleo durante muito tempo antes de sequer cogitar a hipótese de me tornar ilustrador. Então, a primeira coisa foi escolher referências, tá? E você deve fazer isso com pintura digital, com qualquer outra arte que você esteja trabalhando. Na minha opinião, você deve fazer isso com qualquer atividade que você deseje alcançar uma alta performance. Então você deve escolher referências, pessoas que você possa pensar assim, caramba, eu quero ter o trabalho igual o desse cara aqui. Não é vergonha nenhuma, muito pelo contrário, tá? Se o seu trabalho em determinado momento começasse a ficar parecido com a da sua referência. Eu lembro que eu estudei modelo vivo com um cara, com Lídio Bandeira de Melo, que é um artista excepcional aí do Rio de Janeiro, um senhor já, e o pessoal comentava às vezes que a galera que estuda com Lídio fica com um desenho muito parecido com o dele. Bem, isso é ótimo, o desenho dele é maravilhoso. Essa coisa de originalidade, de criatividade, cara, isso na minha opinião, atrapalha tanto a gente. A gente fica, eu tenho que ser original, o meu desenho tem que, sabe? O seu desenho vai ser sempre seu, ele sempre vai trazer boa parte da sua personalidade naquilo ali, do seu jeito de fazer, tá? Afinal de contas, é você que está fazendo. Agora, uma questão interessante é a seguinte: o seu trabalho ele fica muito parecido com a sua referência durante um tempo, tá? É o momento que você está estudando como aquele cara resolve determinados tipos de problemas que você está vivendo na sua ilustração, no seu desenho, no seu trabalho de modelo vivo, seja o que for. Então é natural que durante um tempo o seu trabalho fique muito parecido com aquela referência que você escolheu. E depois isso passa, até porque o tipo de referência que você trabalha num dia, você troca depois. Então, durante a faculdade, eu tive alguns pintores como referências muito fortes, tá? Rembrandt, Velázquez, Caravaggio e o Bouguereau. Tá? Durante um tempo eu estudei muito também a linha do Rafael. E essa é uma outra questão. Eles eram referências, mas eram referências para assuntos específicos. Tá? Por exemplo, eu não vou escolher um pintor como... Óbvio, você pode escolher o que você quiser, né? Mas para mim não fazia sentido escolher um pintor que trabalha com manchas, tá? Para estudar linha, né? Não faz sentido nenhum. Então, no caso da linha, eu escolhi trabalhar estudando bastante o Rafael. No caso de claro escuro, eu estudei muito Rembrandt, Velázquez e Caravaggio. São os caras assim que eram minhas referências principais para claro escuro. Mais à frente eu me apaixonei pelo trabalho do Bouguereau, e desse cara aí eu estudei muito a parte de linha e cor também. E em seguida eu comecei a estudar praticamente... comecei a estudar um monte de pintores brasileiros do século XIX, tá? Ali no início, no máximo iníciozinho do século XX, porque lá na FRJ a gente tem o Museu Dom João VI, que foi fundamental na minha formação, e eu estudei muito lá. Fazendo cópia desses caras, fiz cópia em desenho, fiz cópia em pintura, tá? Isso é muito legal. Você que estuda aí, não perde essa oportunidade, conversa com o pessoal do museu e coloca um cavalete lá dentro para fazer uma cópia, lendo o original, isso é fantástico, uma experiência muito boa mesmo. Então é isso, na sua pintura digital você deve fazer a seguinte pergunta: se hoje eu pudesse ter o trabalho igual a de alguém, de algum artista, que artista seria esse? Tá? E aí você separa lá, um, dois, três, pelo menos três, tá? É muito legal isso, porque aí você começa a misturar as soluções plásticas de cada um deles, você começa a criar as suas próprias, com base nessas que você aprendeu. Se a gente fizer uma comparação com música, por exemplo, o cara que começa a estudar, ele nunca, na primeira aula, recebe um exercício para compor uma peça, tá? Isso não acontece. Primeiro ele vai começar lá de baixo, tá? Aprendendo a formar acorde e tal, aprendendo a ler partitura, depois ele vai começar a executar as peças de outros artistas. E isso vai desenvolver nele um repertório mesmo de soluções.
como esse cara resolve esse problema, como esse cara faz isso. E é exatamente a mesma coisa em arte. Tá? Você começa copiando, não há vergonha nenhuma em copiar, eu sempre falo isso, eu sou um super adepto do estudo de arte por cópia. Essa é a principal maneira como o homem aprende. O homem aprende copiando, é assim que você aprende a falar, é assim que você aprende a andar, é assim que você aprende a fazer as coisas mais básicas da vida, copiando. Tá? Então, em arte o pessoal acha que você tem que, eu tenho que ser criativo, eu tenho que ser original, não vou copiar ninguém. Isso vai acabar com a minha originalidade. Muito pelo contrário, isso vai te dar condição de ser ainda mais original, porque você vai ter uma biblioteca interna de soluções plásticas cada vez mais rica. Então eu fiquei basicamente 5 anos, foi o tempo que eu passei na universidade fazendo cópia. Tá? 5 anos fazendo cópia, mesmo quando era um trabalho meu, eu tinha uma referência muito forte. Referência para composição, referência para cor, referência para linha. Isso só assim da parte mais artística do trabalho, tá? Então não tenha medo de ter referência, não tenha medo de fazer cópias, não tenha medo de abrir o seu trabalho. Eu recomendo muitíssimo esse exercício, tá? Vamos supor que você está fazendo uma cena de, sei lá, um personagem numa floresta. E aí você abre do lado ilustrações de temas parecidos, de outros caras, pintores também, dos grandes mestres, de ilustradores que você curta, e vai olhando como cada profissional resolve determinado problema e tenta resolver também na sua ilustração. Então essa é uma forma de você estudar o trabalho de alguém e desenvolver o seu próprio trabalho paralelo a isso. Tá? Uma outra maneira que você vai absorver ainda mais é fazer uma cópia mesmo, direto. Tá? Só lembra, com relação à cópia, que não basta só olhar e fazer igual o que você está vendo. O interessante da cópia, e esse é o caminho onde você aprende, é você tentar encontrar o caminho que ele traçou para chegar naquele resultado, tá? O processo dele. Né? Se o cara começa, por exemplo, com uma base laranja, e ele vem pintando com neutros por cima, deixa o laranja respirar por baixo da pré-pintura, e você vê, não, isso aqui é laranja, mistura amarelo com vermelho, joga lá em cima. Nunca vai atingir o resultado, tá? Estou falando isso no caso de pintura tradicional, mas óbvio que serve para o digital também. Se o cara resolve um determinado aspecto de cor com overlay por cima, e você vai com uma camada normal, você não vai ter o mesmo resultado, tá? Por mais que seja próximo. Por isso que quando se vai fazer a cópia, não é só olhar, medir, fazer igualzinho. É seguir o mesmo caminho, tá? Essa é a importância do processo. Eu sempre fui fã de processo, porque o processo é algo que assegura o resultado. Se você tem um processo específico, aquilo ali vai te trazer o mesmo resultado. Se você segue passo a passo, o resultado ele vem, não tem como. Foi por isso que eu me apaixonei pelos pintores do século XIX, porque você tem uma qualidade de processo fantástica, e você tem, mesmo os pintores menos expressivos da época, eles ainda assim são excelentes pintores, porque o resultado não vem da capacidade individual do pintor, é óbvio que isso conta também, mas o resultado, nesse caso, vem principalmente do processo, que era incrível. Tá? Então é isso, tá? Busque processos eficientes, porque o jogo nessa profissão é resolver os problemas de forma mais rápida e eficiente possível. Tenha a mente aberta para tentar novos processos, e utilizar o máximo de recursos que você puder. Eu já tenho falado isso em vários vídeos, né? Foto, 3D, pintura, textura, usa o máximo de recursos que você puder. Agora, entenda que tudo isso vai estar sobre uma base, tem que estar, né? Sobre uma base muito sólida de pintura, tá? Por mais que você use 3D, vamos lá, você setou a cena lá, tudo bem, a iluminação. Agora, o que vai fazer você escolher aquele ângulo específico, o que vai fazer você criar aquela projeção de sombra. Muitas das vezes eu não tenho uma sombra, quando eu estou trabalhando com 3D, eu não tenho uma sombra projetada que traga uma dinâmica específica que eu estou buscando para o trabalho. Então eu crio elementos que estão fora da cena, só para que eles projetem
é uma sombra que eu acho interessante ali, que vai ajudar a compor o trabalho, tá? Então é uma sombra que não é muito lógica, né? Às vezes você tem uma esfera voando na cena, ou um cubo lá atrás que não aparece no frame que eu estou trabalhando, mas ele está ali unicamente para criar aquela projeção de sombra que vai tornar a minha composição mais dinâmica. Tá? Então não tenha medo de alterar a iluminação. Às vezes eu estou trabalhando com o ZBrush, gerando render do ZBrush, e eu gero o primeiro render lá e deu uma sombra legal no corpo, mas na cabeça não ficou tão boa. Eu não tenho óbvio, isso depende de cada projeto, tá? Dependendo, alguns projetos vão exigir uma iluminação mais física. Mas tirando essas exceções, que eu normalmente faço, não ficou tão boa a iluminação na cabeça, eu modifico a luz, gero um outro render e misturo os dois, sem grilo, tá? Sem preocupação. Lembra sempre que o nosso trabalho obedece a uma lógica compositiva e tem como principal função ser uma ilustração bonita, tá? Então tenha essa liberdade de entender que o que você faz é construir uma outra realidade e não um trabalho que está completamente preso à realidade que a gente vive, tá? Então é isso, pessoal. Se você tiver alguma dúvida, posta aqui no comentário, pode me mandar mensagem, pode me mandar e-mail, escreve para a Mariana, para a página do estúdio. Se você acha que esse vídeo pode ajudar algum amigo seu, marca ele no comentário aqui, compartilhe o vídeo. É sempre um prazer para a gente aqui ajudar. Qualquer dúvida é só escrever. Um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.